Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta terça-feira, 21 de agosto de 2018. Já chegando aí o professor Enio Kaufmann. Já está aqui o Vladimir Chieli, conselheiro do Grêmio. O professor Enio é ex-conselheiro do Internacional, professor lá do Unificado e um colorado ilustre. Você manda mensagens para cá, 995882374. Tem vindo muita mensagem. Participação também de muita gente pelo Facebook, nossa live, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Temos tido aí 20 mil acessos diários, né? Acessos não, 20 mil, 12 mil que ficam ali ao vivo conosco, interagindo e tal, e no complemento mais 8 mil. Então é muito legal aí saber que o mundo inteiro está sintonizado aqui no nosso Cadeira Cativa. Avaí Juventude, 19h15, Série B, Brasil de Pelotas e Paysandu também, 19h15, ou seja, em instantes, o Brasil de Pelotas precisa ganhar para tentar sair e o Juventude tem que, pelo menos, empatar para continuar fora da zona do rebaixamento. Hoje o Juventude é o 12º e o Brasil de Pelotas é o 17º colocado, ou seja, tem que fazer força para sobreviver até o final da competição. Vladimir Chieli, o Grêmio deu uma reagida legal no Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu emendar 3 vitórias, 9 pontos, deu um salto extraordinário. Agora já está na ponta de cima da tabela de classificação. Tem uma partida amanhã contra o Cruzeiro 9h45, que em tempos idos seria um jogo de 6 pontos, mas o Cruzeiro ficou muito para baixo, tem 26. Tem uma defasagem em relação ao Grêmio, por exemplo, já de 10 pontos. É um jogo interessante por ser briga de cachorro grande, não chega a ser decisivo, mas é hora de marcar pontos e continuar dando uma luz alta em quem está na ponta de cima, Vladimir. Boa noite. Boa noite, telespectadores, boa noite, torcida do Grêmio. Na verdade, o Grêmio sempre esteve, né, lá em cima, na ponta. Ele apenas está se mantendo, não é, professor Kaufmann? Boa noite. Está se mantendo bem colocado naquilo que o Renato chama de grupo de cima. Eu acho que a colocação mais longa, distante, foi 6º lugar que ele chegou. Mas aqui, ó, eu me refiro ao número de pontos. O Grêmio tinha 27 pontos a 3 rodadas. E hoje está com 36. Ele conseguiu 100% de aproveitamento nas últimas 3 rodadas, ganhando jogos encrencados, né? E por isso que eu falei em salto. E hoje ele tem uma defasagem em relação ao Internacional só de 2 pontos. E o Inter vem de 4 vitórias consecutivas. Se o Grêmio não tem esse rendimento, ia ficar não longe do G6, mas podia ficar fora do G4. Né? O planejamento é muito bem feito. Nós podemos discutir. Te lembra da semana passada, quando agora a gente conversou que só vale o resultado? O resto é conversa. Mas o resultado já apresentou, na época, no jogo contra o Flamengo, críticas e até algumas ilações, algumas porque não ganhou. Relações. Não, porque o Flamengo estava jogando sempre com os titulares, nós discutimos bastante aqui, que o Flamengo jogava sempre com os titulares e conseguiu passar pelo Grêmio, que estava poupando os jogadores. Não, mas... O preço que o Flamengo pagou foi perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Do jeito que se falava que era tão óbvio que poupar era o certo era o Grêmio ter passado pelo Flamengo. Não necessariamente. O futebol não tem essa lógica, né? Sim, aí depois tocou 3-0, 2-0 com os reservas. Pois é, então. Pois é. Na verdade, então o que não vale... É questão de... O problema... Rec, tanto é verdade isso, que o que vale é planejamento, que o Grêmio deixou... O que vale é planejamento foi ironia, por favor. Mas às vezes tem que fazer um planejamento mínimo, né? Mas, Rec, o Grêmio jogou com o Flamengo. O jogo foi 1-0. Cá entre nós, se aquele jogo fosse 1-0 ao contrário, claro, não era nenhum absurdo. E aí ia continuar, e aí ia jogar os... Quando é o próximo jogo da Libertadores? Terça que vem. 28. Desculpe, eu perguntei errado. Quando é o próximo jogo da Copa do Brasil? É depois do Grenal. É lá
em setembro. Isso. Tá certo? Isso. Portanto, o jogo com o Corinthians não tem nada que ver se ganhou deixar de ganhar ou deixou de ganhar. Agora, como deixou de ganhar, mudou o planejamento. Porque se passa pelo... agora estamos só em 2 competições, podemos jogar os titulares com o Corinthians. Conversa. A outra competição é lá em setembro. Mas, professor, tem várias outras questões que são inerentes aí, principalmente a questão da pressão. Disputando 3 competições, tendo que ir bem nas 3 competições, tu cria um clima de pressão muito forte dentro do grupo. Pode ter a lesão séria. Tu tá sempre, enfrentamento valendo pontos, e tu tá sempre jogando, é maior que no treino. Tu tá sempre jogando no limite. Mas o que isso tem que ver? Agora isso abriu... Pensar um que outro jogador, o Flamengo tem feito. Isso eu sou a favor. O que o Grêmio fez contra o Flamengo Vitória, vai aguentar até brilhante. Me lembrou da era Felipão, que vinha com aquela conversa de cigano vendendo cavalo, que jogava com o Banguzinho e deixava Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel na reserva. Isso me serve. Por quê? Vá que precise. Mas os caras são do elenco, ganham bem. Jogaram os reservas todos e ganharam, Rec. Não precisou dos titulares. De 4-0. Mas o Maicon entrou, o Everton entrou e fez gol. E aí eu concordo em gênero, número e grau. Internacional e Ceará. O Inter não precisaria ter o D'Alessandro Rigor na reserva, estava meio no sacrifício, estava voltando e tal. E aí aceitou ficar na reserva, mesmo sendo o jogo no Beira-Rio, onde a lógica indicaria que ele jogaria a partida. Ficou na reserva, o Inter precisou dele e ganhou o jogo em função dele. Ele entrou e mudou o jogo. Mas o que isso tem que ver com todo... É um planejamento mais bem feito. Não. Porque se eu tenho um elenco e posso deixar o Messi na reserva e posso precisar do Messi e ele ganha 2 milhões por mês, por que eu vou deixar ele em casa? Mas o Grêmio botou os reservas todos e ganhou. Ganhou do Flamengo. Não, do Vitória não eram os reservas todos. Era um time misto. Não, Vitória no começo foi todos os reservas. Não. Tinha o Cortez na esquerda. Não. O Cortez estava voltando para pegar ritmo. Eu não sei mais se o Jael é reserva ou titular, não sei mais se o Jailson é reserva ou titular. Não, tu não sabe. Não, eu e o Renato. Não, como tu e o Renato. A oportunidade o Grêmio era o jogou André uma titular. decisão com o Flamengo, agora não faz uma semana, quem era o centroavante titular? André? Obrigado. Então o Renato sabe. Não, mas tem botado o Jael. Não, agora, o Renato bota o Jael sabe. aos 15 do segundo tempo. O Renato não, sabe. O Jael é titular a partir do jogo contra o Flamengo. Não. Aí é planejamento. Aí é estrutura de jogo. Tá aí bem, sim. Que não está funcionando. E funciona a partir da entrada do Jael. Eu vou dar os números para vocês aqui. Não, mas quem é o titular do treinador? Se dependesse da torcida e de boa parte da imprensa, era Jael. Mas quem é o titular do treinador? É quem começa o jogo ou quem entra aos 15 do segundo tempo? A partir de agora... Ainda é o André. Não, a partir de agora já então, é. Não é? Jogou no último jogo. Não, jogou porque ele tem feito a mescla, porque justamente já está tateando. É um jogo para cada um. Mas no jogo decisivo botou o André. No jogo quente, que era o jogo da Copa do Brasil. Jogo quente? Não é... O Grêmio já está... O que é mais importante, né? Que um eliminatório ou um jogo... Não, você não pode cair em contradição na mesma frase. Se o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e a prioridade passa a ser o Campeonato Brasileiro, certo. E já era a Copa do Brasil antes, tem que continuar o André, porque agora o Campeonato Brasileiro é o principal, porque a Copa do Brasil já morreu. O limite, a fronteira do André foi o jogo. Na pré-Libertadores contra o Atlético Paranaense é que tem que jogar o Jael. Sabe por quê? Porque ali vão jogar os reservas. Claro, porque os titulares serão preservados para terça-feira. No pré-jogo. Mas aí a gente vai saber lá quem é o titular do... O Jael assumiu a titularidade. Agora? Agora. Mas a fronteira. Mas quem disse que já... A fronteira, o limite de todo mundo, inclusive... Não, que nem eu e nem o Renato sabemos. Sabem. Não. Sabem. Até quarta-feira passada, quem era o titular? Até quarta-feira era André. Então quem jogou antes era o reserva, amigo. E se terça-feira da semana que vem jogar o André, vocês vão dizer que voltou a ser titular? Não, Rec. Nunca deixou de ser. Deixou. Acabou de dizer o Vladimir Kelly que o novo titular é o Jael. Ele não pode ter sido preservado em um jogo. O que eu quero dizer é o seguinte: não se brinca com a sorte de maneira alguma em momento algum. Aquele desdém do Grêmio em tempos idos não acontece mais. Isso, para mim, não é planejamento, é um outro ento, é amadurecimento. Onde desdém que não acontece, mas eu não entendo.
Por que eu posso botar 3 titulares e 8 Não, mas reservas e deixa eu boto terminar. 12 time C? Deixa eu Não. terminar minha frase. Quarta-feira da semana passada, o titular era o André? Foi o André. Quarta-feira da semana É. passada. Então, antes de quarta-feira, quando jogaram os reservas, Eram as reservas. eram os reservas. Antes de quarta-feira. Não muda o foco. Não vou mudar o foco. Então- Vou lhe dar a escalação de Grêmio e Vitória. Antes de quarta-feira. Vou lhe dar a escalação de Grêmio e jogaram- Vitória. Maurício vai lhe dar a escalação. Dá a escalação. Tinha contra- 4 titulares. Só não esquece de dar a escalação contra o Flamengo O também. Cortez é titular hoje, mas Não, estava não voltando. era. Não ele estava era voltando. titular. Cortez é titular desde sempre. Não, O Renato não, resolveu dar não, um castigo. Não pode ser um titular não voltando é de ver- lesão, professor? Não é verdade, porque o Renato disse no final do jogo, perguntado por que jogou o Marcelo Oliveira e não Cortez, Porque eu quis. então... Não, Claro. mas acabou. depois. Mas aí não é o Enio, Depois nem é ele o deu uma técnico. explicação razoável. Professor, mas contra o Vitória jogaram os dois, então não tem problema. Um dos titulares estava em campo, porque o Marcelo jogou na defesa Isso. e o Cortez jogou na lateral. Os dois estavam em campo. Voltando de lesão para ganhar ritmo de jogo. Mas a escalação Só por contra o Vitória... Cortez titular absoluto. Sim. Vê aí. Tomou um puxão de orelha, alguma coisa houve. A Ou um agradecimento ao Marcelo Oliveira, que disse para ele lá no Rio de Janeiro, depois do Grêmio e Vasco, ficou mal, professor. Isso não é especulação, nem onda. Sim. Isso é notícia. Ficou mal, professor. Vai lá e pede desculpas. E ele pediu desculpas. Dá a escalação. E aí resolveu agradecer ao Marcelo Oliveira, lhe dando um jogo de Libertadores da América. Pode ser. Qual é a escalação? Ele é o técnico. Vamos lá. Não, A é tudo um pouco. Vamos lá. A escalação contra o Vitória, o time que começou a partida. Paulo Vitor, reserva, indiscutível. Não. mas- Dependendo da vontade de alguns da imprensa, até agosto, setembro do ano passado, poderia ser titular. Mas já passou um ano, Já passou tá? isso. Não fica cobrando essa conta o resto da vida. Léo Gomes, que já tem gente fazendo campanha para ser titular, mas é reserva. Quem? Reserva. Léo Gomes. Não é gente fazendo campanha com o outro, tem 39 anos. Continua. Mas estão fazendo Maurício. campanha, Já mas tá. o titular é o Léo Maurício, dá a Gomes. escalação. Paulo Miranda, Marcelo Leonardo Oliveira Moura e ou Cortez. Léo Gomes é diferente. Viu? Ah, Quem jogou foi o Léo Gomes. É isso? nesse jogo foi o Léo Gomes. Reserva. Reserva, tá certo? Vamos, Maurício. Vamos lá. Léo Gomes, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Cortez. Um titular. Matheus Henrique, Jailson. Outro titular. Aí vocês definem se titular Outro ou titular, reserva. mas alguém tem que ser titular do lado do Mas Maicon. até aquele jogo não era ele, né? Não era até ele. aquele jogo Quem que era? Quem que era? Era o Cícero. Que é Cícero? Mas era o Cícero que jogava, Rec. Tu É, não revezamento. o técnico. Revezamento. Ah, então todo mundo é Quando que revezamento. teve o revezamento? Porra, é só ver o número de escalações. É reserva. Tá, vamos Continua, lá. Tá. continua. Tá, o Jailson, Kieli, tu que és o gremista do programa. Reserva. Tá, e se ele jogar contra Continua, Maurício. Estudiantes, ele já virou Aí titular. Ele virou o titular. Ele está agora. assumindo agora a Sim. titularidade. Tá. Matheus Henrique, Jailson, Douglas, Marinho, PP e Jael. Então, Todos reserva. Tá, e com exceção... quais os que entraram depois? Tá bom, Na Ivan. estratégia que eu acho inteligente, adequada e óbvia para quem gasta 7, 8 milhões de folha de pagamento. Aos 50 minutos Antes- do segundo tempo entrou o Maicon e... Antes dos que entraram. Não. Os mais Não, graduados. o Everton até gol fez. Os mais Tu graduados. faz gol em 1 minuto. 1 minuto ele já faz gol. Os mais graduados e que estavam no banco nesse jogo. Ah. Maicon, Tá. que entrou. Alisson. Não recordo. Entrou também. Acho que entrou. Entrou também. O Alisson sempre entra. André e Everton. Ah, o André também tava. Mas daí, Rec, o André tava contra o Corinthians. 4 titulares na reserva lá, Felipão. Que É assim que se entraram faz. igual Seriedade. ao Inter faz gol nos 60 Não, minutos do são segundo três, tempo. são 3 titulares, Rec, na reserva. O Alisson é o 12º jogador. O Alisson não é titular, né? Tá, mas quem dá de novo o banco. Na reserva estavam Maicon, André, Everton e Alisson. Tá, mas eu dá o banco inteiro. O banco inteiro, vamos lá. Não, tu não vai achar o outro. Vamos. titular, vamos lá. Bruno Grassi, reserva, né? Reserva. Terceiro. por enquanto. Denilson, reserva também. Quem? Denilson. Ah, sim, o zagueiro. É, o zagueiro. Sem improvisação, melhorou. Não, improvisaram no time titular, mas não Não, no o banco. Marcelo Oliveira foi 80 anos zagueiro. Tá, Ele tá com 90, 80 ele foi zagueiro. tá. Madison, reserva, né? Veio para ser titular, mas é reserva. Não, mas é reserva. Veio pra ser titular, não é titular. Juninho Capixaba. Né, Tem projeção Não devia nem de- ter vindo. Tá, mas Mas é veio. dinheiro posto fora. Mas veio. Caio. Esse aí, reserva também. esse é o cara mais iluminado do planeta Terra. Eu queria ter nascido com esse nome. sim. Porque o Grêmio queria dar ele de presente pro Sport Recife, não deu certo e, bom, tá. Jean-Pierre.
Poderia estar jogando ao lado do bom, Maicon. poderia até... Tá jogando. Ele é futuro vai. titular, né? Quer pôr na conta dos titulares. Então. Então o Matheus Henrique, que estava em campo, é futuro titular também. Mateuzinho, o Grêmio que abre o olho, os caras estão crescendo, estão com o olho de fusca pra cima É do o Matheus. novo Arthur. O Maicon, que já foi citado, Lincoln, também é reserva. É claro. Vico, também, né? Esse faz gol de bicicleta em treino. Né? É bom, mas... Em treino até tu faz gol, né? Tá. E os demais já foram citados, Alisson, André, Everton Então o e time Maicon. 100% reserva contra o Vitória. Então, 2 titulares Não, 100% começaram não, e 90%. 3 ficaram na reserva. Jogou o Cortez e jogou o Marcelo Oliveira, da esquerda, o O, titular estava em campo. o Marcelo Oliveira, ele é reserva. E o Jailson? O E o Cortez Jael? estava vindo de reserva. Jael era Não, reserva. o Jael era Então- reserva. Então quem era o titular? Se Por o, isso que o Renato nem sabia quem era mais reserva titular. se o Marcelo Oliveira é reserva e o outro é reserva porque está voltando, Os dois quem era reservas titular? entraram no jogo. Tá, então 4 titulares e um quase titular. Gente. Então é o seguinte, seriedade. Vá que termine 0-0 e no segundo tempo precisa de Maicon e Everton já de cara. Não, terminou 3-0, Estavam ali. 3-0 o primeiro tempo, eu acho. 2-0. Primeiro tempo, acabou. Aí virou um brinquedinho. Bota o Maicon ou não, bota o Everton ou não, bota o André ou não, bota o Alisson ou não. Mas, Rec... Mas Tem que jogar as ganhas. Não, essa é Não tua- é levar o time essa D é lá tua para opinião. Recife. Mas é que com Ia levar o time D 4-0, lá para Recife na segunda rodada do Campeonato Não, não Brasileiro. é. 4-0 verdade. jogando em casa não tem que pôr os titulares. 4-0 a gente sabe agora. Sim. não é verdade. Mas Internacional nós e Ceará foi de cuecão de couro e fraldão. E com o Paraná também. O Paraná também. Prova que essas boinhas dadas... Principalmente o Paraná. Essas boinhas dadas... Se não é o noveleto de novo. Isso, foi no Noveleto, óbvio. Agora, não, tem que fazer esse registro. É forte esse noveleto, hein? É impressionante. forte. Noveleto Ele que tá chegou lá, agora já... Noveleto Chegou que- na CBF e já tá mandando. Não, ele nem chegou, porque ele só começa em abril tem do ano que vem. importância, mas ele já avisou Ele já desembarcou no pra Rio. roubarem por O mim. Grêmio já vai mandar uma moção de Isso que advertência. ele estaria indicando a Arena para ser sede da Copa América, mas também é para prejudicar o Grêmio, porque não vai ter estádio. É pra não estragar É para o campo. estragar o gramado da Arena, tá certo? Claro, isso é uma conspiração. Agora, falando sério, Reg, Mas aqui alguém não fala sério? Alguém não Sim, falou sério? sim. 7h23, o professor? Renato tem uma filosofia. Essa que tu gosta tanto, Gosto. Quem- Gosto, eu sei era que- filipina. essa quem faz é o Mano Menezes. O Sim. Mano Menezes usa isso. O E Ren- esse do Flamengo, o Barbieri, também usa o bastante. Renato, não. Usa, esse dia deixou o Diego na reserva. E Sim. no outro ele deixou o Rec. Everton Ribeiro. Ele faz um rodízio. Mas o Flamengo Não, vai Reg. estourar. Não, mais cedo, Reg. mais Lá tarde. em Lagoa Vermelha é rodízio que se Não, fala. primeiro, ele não deixou na reserva, ele não pôde jogar por suspensão, é diferente, não ficou na reserva. Os que não estão suspensos jogam. Mas teve jogo que entrou o Diego com a bola rolando, eu me Jogam. lembro. O time do Flamengo tem uma filosofia. O Renato faz 2 anos que ganha, e isso é importante, ganha botando os 11 reservas. Os 11, e fazendo um banco de guris. E pegando os titulares e deixando em casa, jogando de semana em semana. Esse ano o brasileiro está sendo encarado de outra forma. O Grêmio, mesmo tendo 3 competições, e não 2 como no ano passado, teve um momento, ficaram 3 também. Mas o Grêmio abandonou o Campeonato Brasileiro. Não abandonou, Quando viu ele que não ia tinha. cair, ó. Ele não tinha tanto é que a direção do Grêmio repetiu que tinha já um time titular campeão da América e que não precisava, a não ser o centroavante, porque mandou o Lucas Barros embora, não precisava de jogador pro time titular, porque era muito difícil comprar um jogador para as outras 10 posições do Grêmio. Essa é a realidade. Então o Grêmio fez o quê? O Grêmio reforçou muito o seu grupo. O Grêmio fez um grupo de tal forma que o seu time totalmente reserva fosse um bom time, fosse um time bem melhor do que era no ano anterior. É isto que mudou. Tu pega as contratações do Grêmio, fora o André, elas estão todas no time reserva.
O Grêmio não contratou ninguém que entrasse no time titular. Ninguém, zero. Porque preserva os seus titulares. Não, Porque consegue jogar com os seus titulares. E essas contratações que o professor fala vieram reforçar porque no time de transição nós começamos um pouco mal o Campeonato Gaúcho no time de transição. Não, para aí, das contratações, o Brocador já foi embora, o Michael Swell já foi embora, o Madison, a gente sabe que é aquela coisinha. Mas não, Rec, mas nenhum deles veio para ser titular. É isso que eu estou dizendo. Pode ter. Não, o Madison veio. Hã? O Madison era uma ideia. E o de ser Cícero titular. veio na transição do ano passado e virou titular agora. Não, mas virou porque o Arthur foi embora. Jael também. Virou porque o Arthur foi embora. Mas o que eu estou dizendo é que o projeto do Grêmio era reforçar o time reserva. Sim. E isso que ele fez. Ele comprou o Paulo Miranda, nunca imaginando que o Jeromel ou o Kahneman fosse perder a posição. Agora, queria ter uma zaga reserva que entrasse e desse conta. Se deu certo ou não, isso é outra coisa. O Paulo Miranda foi contratado para o time reserva, não para a transição. Sim, mas jogou na transição. Sim, jogou na transição. Jogou na transição. É o time reserva. Mas é um bom zagueiro que foi contratado Melhorou justamente muito. para atuar no time reserva. E está dando certo. A verdade é que o Grêmio tem uma só- filosofia diferente da do Internacional. Bem diferente da do Mas Internacional. claro, o Grêmio é apenas o campeão da América e o Internacional não foi campeão da Série B. O que Mas induziu, vem cá, vai comparar? o que induziu a muitos torcedores do Grêmio. Hoje eu concordo 100% com o professor. Induziu a direção do Grêmio, pressionou a direção do Grêmio a ter que contratar, tem que contratar. Como é que o Inter, que não tem dinheiro, contrata 3, 4 centroavantes e o Grêmio não contrata? E foi uma pressão. Mas não é verdade, o Grêmio contratou. E eu até defendi o Grêmio pelo seguinte: time campeão é time caro. O Grêmio teve que fazer plano de carreira para o Marcelo Groi, antes mesmo de ser campeão. O Grêmio teve que renovar com o Jeromel, porque 2 times ferozes e endinheirados queriam contratá-lo. Flamengo e depois Palmeiras. Sim, que belo problema. O Grêmio teve que renovar com o Léo Moura, porque mesmo veterano ainda era o melhor lateral que ele tinha. O Grêmio teve que renovar 2 vezes com o Kahneman, porque senão ia perder para o glorioso Cagliari. Não, o glorioso Carlos, ele joga na Itália. Mas Não, glorioso. como glorioso, ele é rico. Primeira divisão Ele é italiana. rico, Rico, Rec. nada, Ele é rico. A Perto moeda do- dele vale quase 5 É, conto. é, Nossa, é. Rec. Rec, ele é rico. É o 450 pau por mês aqui é mais que 700 lá. Hã? E é o que ele vai ganhar. O Kahneman, 450. Olha, não, mas só uma pergunta, por que... O imposto lá é maior. O imposto na Quanto Europa é maior? Ué, o imposto na Europa sempre foi maior. Não, mas quanto Uns maior? 20% a mais. Então, e ele vai ganhar 100% quase a mais. Mas dá para ser 100% e ganhar 900 pau. Quem vai pagar 900 mil no Cagliari? Mas tu disse que vai pagar 700, o dólar está R$4, Eu não disse que vai pagar 700. Eu disse que ele Acabou vai ganhar de dizer. 450 no Grêmio. e 700 lá, que é menos que os 450. Eu só quis entender a conta. É, mas dá a mesma coisa, então. Não dá a mesma Tá, coisa, vamos lá. Rec. Depois, E não- teve que recontratar É que o Bruno nominalmente- Cortez. nominalmente Vários é times. maior. Não, parei, tem mais um detalhe. Eu acho que é mais de 20%. Se tu tá no Cagliari, Porque eles dão um migué de a pagar tua, notinha. a tua distância para Inter e para o Milan é muito menor do que do Grêmio para Inter e para o Milan. É, mas pelo menos uma mentira já caiu, né? Se jogasse no Brasil, não ia para a seleção argentina. Esta conversa aí de cigano vendendo cavalo terminou. Mas é mais difícil de ir pra seleção Não. aqui Jogando do que lá, no né? Grêmio, campeão da Libertadores da América, jogando tudo que é competição internacional, vai jogar. Ele foi vai como- jogar na seleção argentina, porque um burro já foi demitido. Tá? Mas ele foi convocado logo depois de ganhar a América, né? Não. Não, porque ele foi convocado no novo ciclo. Era outro técnico. Foi convocado no novo ciclo, Bruno Rec. Cortez, o Grêmio Mas teve que então, o renovar. problema é porque trocou o técnico. Só isso. Não, mas que se dizia como lei, jogou no Brasil, os argentinos não gostam de convocar. Mentira. Tem que Mas jogar. é no mundo inteiro, nem nós brasileiros convocamos tantos jogadores que jogam aqui. Aí, Rec. outra coisa. Bruno Cortez, o Grêmio teve que renovar. Maicon, o Grêmio teve que ampliar o contrato, para não ficar para trás. Mas que bom. Luan, mas é isso aí, eu defendi o Grêmio nesse aspecto. Então o Grêmio reforçou, foi o time titular. Aí é um ledo engano. Reforçou Luan, o titular
e contratou reservas. Luan, o Grêmio teve que comer na mão do Luan, porque senão ia perder o Luan. Pagou retroativo, aumentou o salário, diminuiu a multa, porque o Luan não quis jogar lá no Spartak Moscou. O Grêmio teve que aumentar o tamanho do contrato para poder aumentar também a multa do Everton e segurar o vínculo. O Grêmio teve que contratar o André, teve que contratar o Marinho, teve que contratar o Alisson, teve que contratar o Tony Anderson, porque perdeu o Edilson e tal, bom. Nessa composição toda aí. Certo. Não. O Ramiro, o Grêmio não precisou renovar. O Arthur, o dinheiro do Arthur foi para fazer tudo isso aí. É que o torcedor gremista, como o Internacional começou a contratar a rodo, por isso que eu disse que a filosofia é diferente, o Grêmio tem a filosofia de manter o melhor que tem. Todo mundo tem essa... Não. O Corinthians está rifando todo mundo. O Internacional tem uma época, o Grêmio vendia jogador para a Europa a 4 milhões de euros, há bem pouco tempo, na época do presidente Odoni. E até não estou condenando agora, eu defendendo o Odoni, meu Deus. Mas olha aqui, ó, porque... Isso é a mesma história de demitir técnico. Tu demite técnico porque está perdendo. É isso. Tu mantém os jogadores se tu tiver dinheiro. Isso não é filosofia. Não, tem time que mantém o jogador não tendo dinheiro. Tá bom, mas o Atlético Mineiro manteve Fred e Robinho quando não podia ter nenhum dos dois. Aí foi lá e tomou o centroavante do Cruzeiro. Mas aí tinha crédito. Que crédito? O quê? Crédito devendo com o banco. um bi. Mas crédito com o banco parceiro, Rec. Mas aí, sabe... Filosofia diferente a do Grêmio. Diferente de quem? O Grêmio mantém o jogador a qualquer preço. Porque vendeu... Só se chegar no preço do Grêmio é que ele não mantém. Não. Que é a multa ou um valor... O Wallace começou a encher o saco, ficou com o Europeite, né? E o Grêmio brigou mesmo, não foi não teatro. saiu pelo preço do Grêmio, né? Não, aí, por isso que eu critiquei o Ico Roman. Fez bravata. Disse que querem levar o Edilson, vem aqui e pague a multa. Não, vieram aqui e levaram do jeito que quiseram. Porque o Grêmio tinha implicância porque ele tinha jogado pouco, porque se lesionava muito e está se lesionando, e achou que ia suprir a ausência do Edilson com o glorioso Madison. Tá bom, mas então o que tu está dizendo? Que o Grêmio, como qualquer time que esteja com dinheiro, procura manter o seu time titular. A filosofia foi feita antes e foi dita pelo presidente. Por isso que eu respeito o presidente. O presidente disse, nós vamos investir nos meninos. Primeiro vamos conquistar coisas aqui e se pagar aqui. Depois vamos vendê-los. Falou isso. Ele também falou que o Arthur ia ficar até o fim do ano para ganhar título. Aí ele deu um tiro na lua. Mas aí porque não tinha nem papel. Aí é outra conversa. Não, e ele falou. Aí nós temos uma questão contratual e de um valor significativo que entrou nos cofres do que clube. O Barcelona ameaçava desistir. Mas a questão é essa. O reforço que o Grêmio tem feito no seu time é justamente a manutenção dos atletas por um prazo maior. Esse time, que é o campeão da América, ele está com prazo de validade não até 31 de dezembro. O prazo de validade dele é 2019, 2020, 2021. Mas vai perder muita gente e aí é inevitável. Mas se perder, vai perder muito bem em termos financeiros e repõe com esses que estão surgindo da base, que o Grêmio investe pesado. Esses que estão no time reserva. Por exemplo, o Matheus Henrique. Esse menino vai ser o substituto do Arthur. Inclusive, o próprio jeito, o estilo de jogo dele é semelhante. Shakhtar Donetsk, que é tomado... eu não sei qual é o documento que o Grêmio tem, o Grêmio que abre o olho. Né? Não, isso Talvez o Grêmio está fazendo com toda a cautela já há muito tempo. E faz parte da forma de atuar da diretoria e do presidente. Esse é um projeto que a gente pode chamar de planejamento. Como tu vai gerir o clube, não para daqui a 6 meses. Professor, o presidente Romildo também se equivoca. Isso. Sábado de noite ele deu uma entrevista muito clara, dizendo que ia protestar e ia tentar adiar a rodada. Depois ele disse que não disse. Não estou dizendo que ele seja mentiroso. Ele estava no calor do jogo e tal, e nas duas convocações. E, por favor, era em função do Grenal. Porque se o Grêmio estivesse na Copa do Brasil, o Grêmio não teria nem como pedir adiamento das rodadas. E tomara tivesse na Copa do Brasil. E outra, quantas vezes jogou com os reservas? Por que agora não pode tirar 2? E por que... Para aí, é muita contradição em si só. Não, é mais simples. É no início do ano falar antes de ter as convocações. Ou alguém não sabia... Não, ou fazer o que está fazendo agora. O presidente deu uma remendada legal, que agora o presidente já está pleiteando para 2019.
Isso. Dizendo que aí não bota o time em campo e pedindo Mas apoio dos outros. o presidente, ele tem estratégia de atuação. O presidente Romildo é um político que tem, e todo político tem uma visão de longo prazo. O que ele fez agora foi justamente às isso. vezes é a visão da cueca. O que ele fez agora foi justamente isso. Né? Levantar e botar o bode na sala para depois poder trabalhar essa questão para o ano que vem. Bom, esse Vladimir. Esse Vladimir não é de graça, que o Vladimir é um dos mais brilhantes advogados do Rio Grande do Sul. Não, se ele... Já evito. Eu acho que se os clubes fizerem Estou esse fazendo movimento, patrocínio aqui. Na Europa não vai ter jogo nas datas FIFA. Mas não tem. Na Europa não tem. Não tem. Mas é isso que eu estou dizendo. Sim. Então, os clubes daqui podem tentar agora. Tem que fazer isso não agora que saiu a convocação. Tá, mas não por que agora que... que um vai ser... tem jogador. Porque não é só o Grêmio, o Cruzeiro também Mas tem. por que o Flamengo e o Corinthians... Mas tem? Mas o Cruzeiro tem dois. Cruzeiro tem dois. Mas como eles o estão Grêmio. fazendo um movimento para desconvocação e vai ser desconvocados os jogadores para a disputa da Copa do Brasil. Vão ser desconvocados. O Corinthians está fazendo... Pois é, mas e aí? E o brasileiro? Tá, mas aí que tá. Aí a o efeito CBF cascada, abre aí o o Grêmio tem precedente. razão. Abre o aí eu vou precedente. tirar a minha crítica. Não, mas aí, Rec... Eu ouvi a notícia, Rec, uma coisa... E ainda Não, assim... é que aí depois, quando eu falo que o Mengão e o Corinthians... Olha, vai se abrir... a CBF fizer isso... A CBF já tirou 2 jogadores do Internacional numa decisão. E o técnico era colorado. E agora vão tirar de uma semifinal. Aí é papagaiada, né? A chance... Aí eu mudo o meu discurso já. Quem que está defendendo isso? É Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Dois desses três... Cruzeiro nem entrou na história. Vai entrar por tabela. entrar. Tá, mas então vamos lá. Esses dois que estão contestando, o que eles têm em comum? Além de serem as 2 maiores torcidas do Brasil? A Globo. Não. Tem outra coisa em comum mais importante. Votaram contra o Caboclo. Não vão levar. Votaram contra o Caboclo na eleição? Mas eu acho que não leva. vão levar. Eu acho que leva. Só vão levar se for um grande Ou o Caboclo acerto. tem medo deles. Ou o Caboclo quer acertar com eles para puxar pro lado. O Caboclo não assumiu ainda. É mais provável que... Mas aí tem que rasgar a fantasia. O Caboclo não assumiu ainda. Só Mas ele é o CEO da CBF e o presidente é um fantoche que nem aparece. O presidente não aparece, mas manda. Ele só... Não, o presidente só recebe o salário. Coronel Nunes? O Coronel Nunes, ele não Pelo sabe menos nem... esse O Coronel Nunes não manda nem uma vaca que tem no terreno. Esse pelo menos não está com risco de ser preso, né? Quem manda é o Não Caboclo. sei. Né? Eu não Mas, de qualquer forma, eu acho que pode-se aproveitar esse momento para tentar fazer alguma coisa para 2019. Que se Não, aí sim. crie Uma uma regra. norma. Se crie Mas é que, uma professor... regra. Não é do grito, né? Professor, vamos deixar claro. Existe essa norma. Ano passado não teve nenhum problema com isso, ano retrasado Tem que ter também 3 não. convocados. Nas eliminatórias. Ah, bom. No período das eliminatórias. Por quê? Eram 2 datas FIFA, exatamente como agora. O que aconteceu de diferente em 2018? Parada de 30 dias para a Copa do Mundo. Não tem espaço no calendário. Ano que vem, o problema vai ser o mesmo, porque tem 20 dias da Copa América. E os jogos são no Brasil. Mas olha Não aqui, tem ó. o que fazer. Não tem o que fazer. Flamengo- Sim. O que ia fazer, professor? Tem o que fazer, sim. Tu começa o E ano que vem, se o Grêmio Não tem chegar jogo na... na data FIFA, tá certo, professor? Tira- Aí agora e estou com a ano agora que estou vem- com a- ano que Escreve. vem- Tem jogo da seleção, Ano data FIFA, não tem ano jogo. que vem, professor. Começa o ano assim. Tem Copa do Mundo, não pode ter jogo. Tem datas FIFA, não pode ter jogo. É isso aí. Tem no Natal, não pode ter jogo. Vamos ver o que sobra. Terminou? Agora vamos ver o que sobra. É isso aí. Acabou? É isso Acabou aí. a questão. É isso aí. É assim? É assim? Mas diminuíram já as datas Não, dos vai ter estaduais, mais. começaram eles antes. Não. Maurício, Como achariam 6 vagas, professor? São 6 datas FIFA no segundo semestre. então vamos... Como? Mais 6 Simples. quartas-feiras. Tu vai organizar o que tu puder. Como eu faço para comprar uma Ferrari? Não faço, eu não tenho dinheiro. Não tenho possibilidade. Não chora, professor. Eu não estou chorando, eu estou só dizendo que não tenho por uma Ferrari. Professor, Maserati pra a lhe gente dar- já negocia. Professor, para lhe dar razão, porque olha, é complicado. Maurício Garava. 7h40, vamos separar, O professor. Vasco está com 2 jogos a menos. E não tem problema nenhum.
Não morreu ninguém por causa dos 2 jogos a menos do Vasco. Não pode jogar lá no fim, sabendo o resultado dos outros e engavetar os adversários. Agora, logo ali, em 2 quartas-feiras, porque o Vasco deu os doces, ou um dia ia terminar uma competição, ou um dia não ia ter jogo naquela semana, encaixa o Vasco. Terminou a Copa do Mundo no domingo, segunda-feira já havia jogos atrasados. Se ajeitou. Só um pouquinho. Ajeitaram os jogos do Vasco primeiro, porque existia conflito de datas com a Sul-Americana. O brasileiro estava usando data que não era dele. Tá bem. Primeiro ponto. Então, porque estava usando já a data que precisava usar a mais, atendendo o desejo do professor. Segunda questão fundamental. Quando ajeitaram as datas para o Vascão... O Vasco não estava na Copa do Brasil mais. Já sabiam que o Vasco ia ter datas livres. Assim como o Atlético Paranaense teria datas livres. Agora, como é que vão ajeitar agora, professor? Como é que vão ajeitar o Flamengo, que tem jogos na Libertadores, pode seguir tendo e tem na Copa do Brasil? Vai haver quartas-feiras. Eu vou te responder. O Real Madrid vai jogar a Copa dos Campeões? Sim, ele não joga estadual, professor. Vai jogar a Copa dos Campeões? O estadual foi no começo do ano. Vai jogar conosco. Vai jogar lá a Copa do Rei ou coisa que o vale. Perdeu para o Atlético de Madrid. Vai jogar o Campeonato Espanhol. Não, perdeu o Atlético de Madrid, é a Supercopa. Sabe, vai jogar sei lá nas datas que houver. Não tem como fazer. Por que não vai ter jogos durante a Copa do Mundo? Isso definiu previamente. Obrigado. Acabou minha argumentação. Mas aí, professor... Manda o maior come o menor. Mas os clubes sabiam lá em setembro do ano passado que isso ia acontecer. E só chiaram agora. Mas por isso que ninguém liga para a cheadeira dos clubes. Mas aí que tá. Por isso que eu sou contra esse acerto aí da Copa do Brasil. Azar, exploda-se quem tiver convocado. E outra... Aí o Corinthians tem 2, o Cruzeiro tem 2, o Mengão tem 1 só. E outra, vamos lá, outro problema de datas. Querem antecipar 2019? Vamos antecipar. O outro é o Palmeiras, que não tem nenhum convocado. Já vão dizer que o Tite ajudou o Filipão, mas aí não se gosta. Mas aqui, ó, o que ele... Mas há um desequilíbrio técnico. Há um desequilíbrio técnico evidente. Então, o que acontece? Em favor do Palmeiras? Não, sim, em favor do Palmeiras ou daqueles que vão ter os seus jogadores. O Palmeiras não teve jogadores convocados. Nenhum. Mas veja bem, as outras seleções. Deve ter tido o Nem Borja. o Borja, será? Borja, Guerra. Mas o Borja nem titular às vezes é reserva. Mas a questão ali, se o Flamengo e o Corinthians levarem a desconvocação, abre um precedente e autoriza o presidente Romildo a ter razão de poder, inclusive, adiar o Grenal. Aí o presidente vai voltar atrás de novo. Ele vai dizer que não, eu tinha mesmo dito lá no sábado à noite. Isso. Até porque ele disse. Não, ele vai dizer o seguinte: eu vou antecipar minha bronca, que é do ano que vem, para 2018. Ele vai dizer isso. Esse Vladimir, eu vou te dar o troféu advogado do século. E o Cruzeiro? Não, só pegando, vocês querem antecipar o debate do calendário do ano que vem? Vamos antecipar. Que dia termina o Mundial de Clubes esse ano, Luiz Carlos Reck? Nós falamos aqui, dia 22 de dezembro. 23 de dezembro, vamos lá, na melhor Papai das Noel hipóteses. já está desembarcando. O Grêmio de novo não vai ter pré-temporada. Melhor das hipóteses, 23 de dezembro volta a equipe. Então o Grêmio só vai começar a treinar dia 23 de janeiro. E aí vai fazer o quê com o estadual? De novo, nós vamos ter que... E vai fazer o quê para jogar a Recopa? Começar com a transição. Sul-Americana? Banguzinho de novo. Meu filho, escolha. Porque o Grêmio esse ano escolheu jogar a pleno a Recopa. Tá, mas tem o seguinte, essa questão, tu não pode ser penalizado por ser o melhor também. Essa é a questão. Aí tem que transferir algumas rodadas pro Gauchão. Então está acontecendo? Criar o 13º mesmo não, ano. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Se o time é bom, é melhor e ele avança, ele é penalizado por conta do calendário, que acaba sendo um problema de natureza técnica. Mas é tão simples solucionar isso, entende? É só botar um item do regulamento que se um time gaúcho for campeão da Libertadores e for jogar o Mundial, ele só começará a jogar o Gauchão 15 dias depois. Um mês depois de terminar as suas coisas. Acabou. Hoje o Grêmio tem chance de ganhar a Libertadores, o ano que vem o Internacional vai estar na Libertadores, o outro ano o Grêmio, ou os dois juntos. Mas essa frase... É tão simples. De onde é que ele tirou essa?
É tão O quê? simples. Do Inter? Que vai estar a Libertadores. O Inter já está na Eu não Libertadores. entro nesse tipo de... Mas O Inter, se tiver um aproveitamento do Paraná no próximo turno, vai para a Não, Libertadores. menos que o Paraná. Tem que chegar aos 45 primeiro, né? Sim, tem que fazer 7 pontos. Isso. Meu Nem pro- vai precisar 45 esse ano. E o problema, 43. o problema é o torcicolo. O problema é o torcicolo. Vocês viram que a Para liderança, enxergar o co-irmão, né? A liderança O tempo inteiro flash. tem que ficar fazendo assim. a liderança mais rápida da história. É. Quando estavam levantando os braços para comemorar, já tiveram que baixar, porque São Paulo passou. Onde é que está o co-irmão? Está na nossa frente, deve Não, mas estar tá, pelo jeito mas tá que ele perto. fala. Tá perto. co-irmão- Não, está na frente. O co-irmão está na frente? Libertadores. Tá na, Tá na Libertadores. por enquanto. Mas tá. Opa! Então, O professor mas- subiu nas tamancas. Não, eu estou só comentando. que- Vladimir tirou o professor do sério, hein? Não, eu estou só comentando que O senhor quer que o Grêmio caia agora ou depois, professor? a probabilidade de estar na Libertadores do ano que vem é de quem está mais na frente. Nós vamos trazer o Tristão aqui semana que vem para Final. botar esses percentuais agora. Aqui percentual, os caras estão na frente, o outro está atrás, quem é que tem mais possibilidade? Não, estou dizendo que o primeiro percentual do turno Inter só. deve ser 95% de chance de Libertadores. Não, mas eu digo hoje, quem é que tem mais chance? O São Paulo ou o Internacional? Professor, vamos voltar para a briguinha, mas Jael e André. Só responde a minha pergunta. Como é que é? São Paulo? Por quê? Está na frente? Obrigado. Falta Vamos só ver. 50%. Mas do às vezes o campeonato. time melhor vem atrás, né, professor? É. Por estar jogando 3 competições, o Sabe senhor acha como- que... Conhece Não, aquele porque sprint? Tá jogando com as reservas, Vamos lá. é que não atrapalhou. É mentira. Não atrapalhou. Não é verdade. O Grêmio está nessa brilhante colocação do Campeonato Brasileiro, não estou sendo irônico. Com os Quer reservas. dizer, jogando com os reservas. 7 jogos com os E, reservas. portanto, preservando seus titulares. Preservando os titulares do Grêmio. Até demais. Estão jogando uma vez por semana, isso é ritmo europeu. O Grêmio não deixou de ganhar do Flamengo. O Grêmio perdeu para o Flamengo, porque o Flamengo fez um gol, foi um aborto da natureza, um gol casual, que pode acontecer no futebol, e mudou a estratégia do jogo. O Flamengo, que estava cansado e esbagaçado, pôde jogar atrás, porque se o jogo tivesse 0-0, como não tem gol qualificado, o Flamengo sairia, ia dar o contra-ataque para o Grêmio, ia cansar muito mais. Isso eu falei como comentando o jogo. Para tu ver como eu ando inteligente. Não, o senhor eu tô sempre falando o senhor é a mesma brilhante. coisa. Não, há 6 minutos o Flamengo pôde descansar dentro de campo. Mais Meteu-lhe uma retranca contra o Grêmio. Mais- Eu disse, se é um time do interior que vem a Porto Alegre jogar contra o Grêmio Inter, a gente chama de retranca. Por que eu não posso dizer que o Flamengo jogou retrancado se tinha só o Diego, coitado, dando bote lá para tentar atrapalhar a saída de bola do Grêmio? Jogou tranca. Sim, nós tivemos 75% Mas qual é o de posse de bola. demérito de jogar retrancado? O Renato botou o Grêmio, pegou o Grêmio na zona de rebaixamento, ou quase, e botou na Libertadores. Jogando retrancado. Foi vice-campeão brasileiro. Jogando feio. Jogando retrancado em 2013. Não tem demérito nenhum. Joga como puder. O Internacional jogou retrancado contra o Bem Grêmio no retrancado. Grenal, empatou e começou uma série que em 15 jogos Perdeu um só. perdeu um único jogo. O Ameriquinha. Perdeu um único, ganhou 10, empatou 4. Para um pouquinho. E ficou em segundo ainda. E está em segundo lugar, na frente do Grêmio, que joga uma vez. Não. Ficou em segundo no Ameriquinha, em Hã? primeiro. Ficou com o Ameriquinha em primeiro. Ah, tá falando do ano passado? Na B também enfileirou uma série de vitórias. Sim. O Inter vai ter que descontar bem essa duplicata do América, hein? De preferência fazendo até uma goleada aqui, porque o ano passado foi uma touca, esse ano de novo. Quem é Será que a touca preocupado com verde isso? está de volta? Aqui, se for vice-campeão brasileiro, tá louco de bom. E com chance de ser campeão brasileiro. Para um pouquinho. Porque quem viu, e eu estou falando sério de novo, quem viu o Internacional jogar, A Série B? não, quem viu jogar nesse domingo, com a incrível dificuldade que o Internacional teve contra uma retranca que nem os times do Gauchão fazem. E são jogadores mais qualificados, são jogadores de Série A, então é evidente que foi muito difícil. Imagina esse time do Internacional com esses 70% de posse de bola, com essas 16 conclusões que teve, com o melhor centroavante do Brasil. Para aí.
vai melhorar. Vai. Aqui, ó, depois eu quero fazer a comparação Jael e André por aproveitamento no ano. Você falou dos percentuais, então a gente vai trazer o professor Tristão para falar nos próximos dias. Chance de título para agradar o professor Enio. São Paulo tem 50%, segundo o site infobola.com.br. Que é do professor Tristão Garcia. Tristeza porque você não vai embora. O Inter tem 22% de chance de ganhar o título brasileiro. 22%. O Flamengo tem 11% e o Grêmio tem 12%. Aí considera o percentual, média de pontos em casa, média de pontos fora. Ele faz quantos jogos tem em casa ainda, quantos jogos tem fora. Essa é a média pensando no título. Professor estudioso. Não, pensando em Libertadores, que é o que o REC estava provocando antes. Não, mas segura um pouquinho. Todo o respeito, até porque o Tristão é um matemático sério. O senhor vai dizer data vene? Mas eu vou dizer assim, que pra gente que é leigo, não sei se tu é um entendido em estatística e eu não sou, entende? Mas assim, um time que está no fim do primeiro turno, 3 pontos atrás, apenas 3 pontos atrás, e a diferença de chance ser de 50 para 22, sabe, me parece... Porque o Grêmio e o Flamengo... O Grêmio está 2 pontos atrás, não pode ter 12, então. Tem que ter uns 15, 16. Pois é. Como é que se faz essas diferenças? Se 3 pontos abrem 28 de diferença, como é que 2 abre só 10? Professor, claro que o professor Tristão Garcia que pode explicar exatamente. É o melhor visitante, o São Paulo. Mas o São Paulo tem como visitante média de 1,8 pontos. Conquista 1,8 ponto em 3 disputados. O Inter conquista 1,5. Não, o Inter está bem esse ano fora. O Grêmio tem um percentual menor, porque o Grêmio, como mandante nesse Campeonato Brasileiro, faz em média 2,1 pontos a cada 3 disputados. Inter e São Paulo fazem 2,56. Então isso justifica essa diferença. O Grêmio, como visitante, faz 1,67 pontos por jogo. Mas tu só reforça o meu argumento. Como é que a diferença entre o Inter e o São Paulo... Sabendo que o Inter joga com o São Paulo aqui, por exemplo, já está com ataque se ganhar. Entre Inter e São Paulo... É uma conjugação é de 50 para 22. Sabe? É difícil, deve ter razões, óbvio que ele não chutou esses... Não, ele já vai ter que se explicar aqui. Deve ter razões, por exemplo, com a quantidade de vitórias que obtém fora de casa. É algo nos números, certamente os números fora de casa, porque em casa são idênticos. Olha aqui, já é o professor. O que só reforça o meu argumento. Mas veja, desculpe, Rec. Sim. Se em casa os números são idênticos e fora de casa a diferença é de 18 para 15... São Paulo ganhou 18 pontos, o Internacional ganhou 15, fora de casa. A diferença é que o São Paulo, fora de casa, ganhou 5, empatou 13 e perdeu 2. E o Inter ganha 4, empata 3 e perde 3. Sabe, de 50 para 22, está muito grande. Mas nesse cálculo aqui não é tão difícil e é mais próximo, professor. São Paulo tem 95% de chance de ir à Libertadores. O Inter tem 85%. Flamengo, 69%, Grêmio, 69%. É que aí vão 4. E o Palmeiras, 42%. Outro que tem grande chance é o Atlético Mineiro com 33%. É que ir a Libertadores vão 4 e o de campeão um só. Não, mas eu fico pensando como é que o Grêmio e o Flamengo têm a mesma chance se o Grêmio tem mais pontos que o Flamengo? Mas peraí. É porque o Flamengo tem uma média melhor em casa e pode ter um número maior de jogos em casa no retorno. Para um pouquinho. Aí tem que se analisar os números. Se um está na frente do outro... Como é que os dois têm a mesma chance? O Grêmio está na frente do Flamengo. O Inter, inclusive, terá mais jogos em casa do que vários postulantes aí a Libertadores. O Jael, professor, 15 jogos... Não estão levando em conta, nós não estamos levando em conta a questão da arbitragem. Por isso que talvez tenha esse desequilíbrio. Boa, Está tudo explicado agora. Jael, 15 jogos como titular, 13 vitórias, 1 empate, 1 derrota. André como titular. Claro que a culpa não é só do André, né? Porque senão daqui a pouco vai virar o Cristo do Grêmio. 17 como titulares, 7 vitórias, 4 empates e... Já tem um erro aqui. 17,
e somando tudo dá 15, tá errado. 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, já não. Eu não fugi da escola. Ou são 9 vitórias, ou tem mais empate ou mais derrota. De qualquer forma, o aproveitamento do Jael é muito superior. Me deram uma bola nas costas aqui. Rec, a questão é mais simples. O André, o rendimento do André é pífio. Isso é indiscutível. Sem levar o Jael em conta, o André sozinho, o rendimento é pífio. Ele não encaixou ainda. Isso. Se o André não tivesse sido um altíssimo investimento, um investimento que normalmente nossos clubes não fazem, de trazer um jogador caro, não é comum os nossos clubes fazem 1 por ano, 2 no ano excepcional. Ele não estaria jogando. Se o André viesse como veio o Brocador, com o rendimento do André, ele certamente estaria fora do time. Agora, como o Grêmio batalhou, esperou, botou um monte de dinheiro no André. Mas o Renato tem esse tipo de procedimento. Ele utiliza o jogador, mesmo ele não indo bem em algumas partidas, por muito tempo para dar confiança para o jogador, para ele pegar o ritmo, para ele se acertar com a equipe. E ele vai apostando durante muitas partidas. Mas ele não tira a confiança do André quando tira ele ao segundo tempo? Ele não fez isso com o Brocador. Não, porque o Brocador não chegou nem a ser o investimento. O Brocador veio para grupo, o André veio para ser titular. Mas é isso. Né? Mas é isso que eu quero dizer. Ele está insistindo com o André, porque o André veio para ser a cereja do bolo. Foi unânime Foi. A opinião de que o André era o tipo de centroavante que encaixaria na forma de jogar do Grêmio, com o Luan, com o Everton, com o Ramiro, enfim. Era isso. Já voltamos. Só vou corrigir aqui o erro, né? André, 17 jogos, 7 vitórias, 6 empates. Aí estava o X da questão. Não eram 4 empates, são 6 empates e 4 derrotas. Então a diferença de Tá bom de soma, hein? Claro. Tá bom de Não, soma. eu corrigi lendo. Tá um laço. Mas olha aqui, ó. O Jael para com o André, comparação, 13-7 vitórias. Grêmio enfrenta o Cruzeiro amanhã, 9h45 na Arena. Groi está fora com dores musculares. O jogador será preservado para a partida contra o Estudiantes pela Libertadores. Paulo Vitor está confirmado. Léo Moura e Maicon retornam ao time. Capitão jogará ao lado de Jailson, que permanece na equipe, portanto é titular. Única dúvida... Jael também. Virou o titular. Se tornou titular, tem razão. A única dúvida entre André e Jael, bem como eu disse. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez, Jailson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton, André ou Jael. E por que colocasse o André primeiro, se é dúvida? Porque não tá no podia papel. Colocar Jael ou André? Não, o André ainda é mais titular. Já que tu quer que eu explique, eu vou explicar. Só uma pergunta. Tu acha que se o Grêmio tivesse ganho do Flamengo pela Copa do Brasil, os titulares jogariam 2 jogos seguidos? Não. Agora não jogariam? Não, mas aí tá certo. Mas não jogariam no final de semana e agora? Não. Por que não? Porque Não. jogariam no meio da semana. Não, medo de perder um baluarte. Teriam se preservado no domingo, no sábado, jogariam no meio da semana e jogariam no outro meio de semana isso aí. contra Estudiantes, que era o que vinha sendo feito. Então, nessa tese, professor, se o Grêmio passasse de fase na Copa do Brasil, nem ia cogitar pedir adiamento do Grenal, porque o Grenal é 3 dias antes. Mas é óbvio. Mas tu tem toda a razão. Mas é claro. Sim, nós iríamos jogar com as reservas igual. Tem toda a razão. Aí, Sim. No Grenal. Sim. Seriam Com só reserva. 2 aí. Sim. Se tivesse ganho, indo Se tivesse na Copa do Brasil, não ia, professor. na Copa do Brasil e Nem na ia pensar Libertadores, nisso. se tiver bem nas duas, se o Grêmio tivesse bem nas duas de mata-mata, mas nem Não, sabe o que ia ser? fazer o que faz Tese é o Cruzeiro. contrário. Tese é o contrário. Deus que me livre, querem trocar a rodada porque temos 2 jogadores convocados. Não, senhor, nós queremos jogar o Grenal. Claro. Senão afunila a Copa do Brasil. O Grêmio ia querer Falei ganhar hoje do meio-dia Mas isso. olha, ia querer ganhar hoje do... Mas olha o Cruzeiro.
Olha o O Cruzeiro. Cruzeiro está tranquilo na O parada. Cruzeiro está preocupado com o Campeonato Brasileiro? Mas é bom abrir o olho. Dono da abrir o melhor olho por defesa. quê? Daqui a pouco pode estar lá embaixo. Olha o São Paulo ano passado, foi um par de burro para sair de lá. Teve que contratar o Hernani, senão ia cair. Eu acho que o Cruzeiro está na mesma situação. Tá parecida. 26 pontos, tá livrando 6. Então, velho. Mas tem 19 rodadas. E se Vai for fazer 19 e se pontos. for até o fim, for até a final da Copa do Brasil, final da Libertadores, Não, ele vai fazer 45 e deu. 43 esse ano Então, escapa. melhor ainda. Vê aí qual é a previsão do professor Tristão, se ele concorda comigo que 43 escapa. Dono da melhor Mas defesa, se fosse 43, o Cruzeiro tem 26. precisa 17 em 19 jogos. Então, Dono da melhor defesa, Tricolor não sofre gols há 3 jogos no Campeonato Brasileiro. A equipe mineira vem de 5 tropeços na competição. A última vitória foi há 1 mês. Inter enfrenta o Bahia amanhã, 7h30 na Fonte Nova. O Bahia não perde há 8 jogos, faz a melhor campanha da história dos pontos corridos. Colorado em busca da 5ª vitória seguida na competição. Uma vitória combinada com derrota de São Paulo coloca o Inter na liderança de novo, viu, Vladimir? Tu fica zombando aí. uma pergunta. Você viu por quanto o tempo? Grêmio não toma gols há quantos jogos? 3 jogos. E desses 3 jogos, jogou com os titulares só contra o Corinthians. Queria chamar a atenção desse detalhe. Jogou contra o Vitória. E antes contra o Flamengo. Flamengo, é isso aí. Internacional, é bom esse time reserva do Grêmio. Zeca Foi deve o que eu retornar. disse. Foi o que eu disse. Qual é a escalação do Cruzeiro? Tem aí? Podemos chegar aí, o Maurício pode ver o provável time aí. Zeca deve retornar à equipe do Inter, Cuesta cumpriu suspensão também volta, quarteto da defesa titular está completo, não atuam juntos desde o início de junho, é o quarteto que se sabe, né? Com o Zeca na direita, com o Iago na esquerda e a dupla de zaga titular, Cuesta e Moledo. Suspensos, Nico Lopes, Jonathan Alves e o Fabiano, lateral direito, estão fora. Potker deve ser o centroavante. Tendência à entrada de Camilo no meio, com Rossi e Luca disputando a outra vaga. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Camilo, Rossi ou Luca e Potker. Se jogarem ambos, Rossi e Luca, aí sobra o Camilo. Mas aí mudaria a forma de jogar do time. Sim, eu acho que ele não vai fazer isso. Por isso- Já deu errado contra o América, né? Mas é isso? Não, contra o América ele abriu mais, mas ele não jogou com os 3, é diferente. O que acontece é que o Internacional vem jogando com os 3 de meio campo, Dourado, Patrick e E tá dando Edenilson, certo. e o Nico Nico. Lopes fazendo a do D'Alessandro. Eu não estou comparando qualidade, por favor. É que só cabe um. Fazendo a do D'Alessandro. É isso aí. Entende? Então, tanto é verdade que quando o Nico Lopes sentiu um desconforto antes do jogo com o Fluminense, que se cogitou que ele não jogaria, quem ia jogar é o D'Alessandro no lugar dele. Então, como não vão estar na Bahia nem o Nico Lopes suspenso, nem o D'Alessandro com lesão, deve jogar o Juan Alano ou o Camilo, provavelmente porque fez o gol. E o Sarrafiori está lá também, mas não tem chance. E aí o Internacional mantém o seu esquema de jogo. O Vamos provável pensar- Cruzeiro. Provável Cruzeiro. Pra não ficar pendente. Fábio, Lucas Romero. Já foi a moeda brasileira, Cruzeiro. Acréscimo importantíssimo. Esse. Importantíssima a informação do provável time do Mano Menezes. Cultura inútil. O pior tu não sabe. Getúlio Vargas faleceu. Foi. Ah, não, professor. Junto Você não me com- conta isso fazia sem nem me discurso. preparar antes. E fazia Verdade. discurso lá no campo do Vasco da Gama. Verdade. Junto com o Tancredo. Então, vamos adiante. Vamos lá. Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta com Barcos na frente. Agora está esquentando um pouco o time. 100% titular. É o time Não, 110% É o titular. time totalmente titular. Me digam neste momento, esse namoro é de sério ou só de passatempo? Não, isso era uma música, tá, professor? Que a formação, São Paulo, Sidão, Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins, Reinaldo, Jusilei, Hudson, Everton, Nenê, Rojas e Diego Souza, São Paulo. O Inter, Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker, Paolo, Guerreiro. O Flamengo, Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Hever, René, Cuejar, Diego, Everton Ribeiro, Paquetá, Vitinho e Uribe. O Grêmio, Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Que Cortez.
Não, tá pegando Tu pegou escalações, os 4 o times ideal. titulares ideais. Ah, desculpe, eu pensei que tu estava dando o time para amanhã. Não, inclusive eu dei o Inter com o Guerreiro. Não, desculpe. Grohe, Léo Moura, Jeromel Kahneman Cortez, Jailson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton, André. Qual dos Jailson, 4? Eu não Maicon, falei do Palmeiras aqui. Maicon e Michel. É verdade. Esse é o ideal. Com toda a razão. Então Tem tá, então vamos toda lá. a razão. Podemos o Grêmio ver. vai crescer Muito. com a... que ficou bom da lesão, o Michel. Michel, Mas então, o Michel tem Maicon. que ganhar ritmo, tem que voltar 100% Quando para o acrescentar. Michel Mas é o ideal, né? Quando o Michel estiver 100%... Mas ele tem como estar 100% esse ano? Certamente. 3, Claro. 4, Mas o tempo de parada que ele 3, tá, 4 gente. jogos já Na tá. reserva vai entrando 10, 15. Qual desses 4 é o melhor? Qual deles o melhor? Já voltamos. Aconteceu uma cena bem interessante agora em Ponte Preta e Londrina, faltou luz, e aí um sujeito entrou com um balde de areia e começou a tapar buraco no campo lá do Moisés Lucarelli. Não, o jogo é no estádio do Café. No Estádio do Café, bom. Londrina Lá, bom. e Ponte. Lá, historicamente, foi esburacado, né? Foi um dos campos mais horrorosos. Lembra o Grêmio fez um amistoso lá, no início de temporada? O Grêmio foi o Inter? Foi o Grêmio. Foi o Grêmio. Foi o Grêmio. A bola fazia assim, ó. O ano passado estava um pouquinho melhor O na Inter segunda. jogou ano Jogou na passado segundona. contra o Londrina, na estreia da Série B. Quem é o melhor dos 4, professor? Olha, de novo, o time no papel é o Flamengo, o Grêmio, entende? No papel. O Inter com Cuesta, O Inter é Nico o Lopes, terceiro. Guerreiro, No papel. No Tá, papel. Michael No Mazek. papel, eu acho que seria isso. Agora, no desempenho, o Internacional e o São Paulo estão tendo desempenho melhor. Entende? Então, futebol a gente sabe. Mas o Grêmio que não é só- esse aqui. O Grêmio que jogou até aqui é um time mesclado. Sim, o Grêmio assim? pode Mas melhorar mesclado por ainda, quê? então. Mas o Grêmio jogou com os reservas várias partidas. Jogou 7 com os vamos Mas pegar os reservas. a reservas temporada. ganham. Mas os reservas do Grêmio ganham. Sim, mas o time ideal dos titulares, com o Michel, ele é superior a todos os demais, aí de forma indiscutível. Até porque é o campeão da América. Tem que ver qual Michel Nem vai com jogar, esse né? time, com um time inferior a esse time que está aí. Um time com o Arthur em campo inferior a esse? Mas o inferior porque no conjunto esse time é mais completo. Por quê? Não, isso aí Por quê? quer me enlouquecer. O que dava a liga no conjunto era o Arthur. Tanto é que o Grêmio está procurando o substituto do Arthur. Na defesa. Jogou Cícero, nós jogou jogamos- Jailson, Na agora joga defesa Michel. muda Edil, Léo Moura tá nesse time e o Edilson jogou na Libertadores. Tá. Lá com o Lanús nós jogamos com quem? Com o Jailson no meio. Jailson. Jogamos com o Fernandinho na Bom, frente. aí se vai pegar o jogo Mas do o Lanús Maicon estava lá... lesionado, né? Sim, Tá, mas, mas se pegar o jogo do Lanús lá, até o Bressan tava no time. sim, eu estou Mas- falando do time ideal em relação ao time Mas que nós pega ganhamos. o time ideal do ano passado. É. O time ideal do ano passado Era um pouquinho tinha... superior a esse. O Barros era um pouco superior ao centroavante É. e o Arthur muito superior na Meca. Então já dá um Uma bela ganho. diferença. O Uma bela Ramiro... Barrios. E o Edilson tinha uma bola parada e um O cruzamento. Edilson era muito melhor que o Léo Moura. E a gente não pode esquecer... De rendimento, eu estou dizendo É, carreira. não calma. carreira. O Edilson, que foi campeão com Participou o de Grêmio. 8 gols do Grêmio. Então, Eu me dei o Mas trabalho de olhar todos os jogos do Grêmio Mas o Barrios só A gente foi... não pode numa esquecer. retrospectiva que O fizeram. Barrios só foi importante naquele jogo contra o Botafogo. Até o jogo com o Botafogo. Depois, A acabou o gente só jogador. não pode esquecer que o Everton, por exemplo, que despontou esse ano, estava no grupo ano passado. Mas era reserva. Era reserva, mas porque tinha alguém que estava melhor naquele momento. Vai que ele. começar o segundo tempo do jogo dos gaúchos. Juventude vai empatando com o Avaí em Floripa 0-0. E o Brasil vai empatando em casa com o Paysandu, como diria Celestino Valenzuela, com o Paysandu em 0-0. Já voltamos. Vladimir está com medo do Inter, porque o Inter está com sorte de campeão. Estava ouvindo bem aqui no intervalo? Não, quem falou que tava, e eu concordei que está com muita sorte mesmo, porque especialmente com esses gols aos 60 minutos dos acréscimos, é uma sorte que está dando resultado para o Inter, mas como eu estava dizendo para o professor, sorte termina. E daqui a pouco, eventualmente, pode ter. pode, mas eu acho que não existe. O Inter está nenhum- organizado. não além de estar organizado. Não toma gol, aí já fica mais além fácil. de estar organizado, nenhum time é campeão
sem ter uma certa dose de sorte. É claro. Não existe isso. Azarado está no inferno. Sabe? Então, tu pega a campanha do Grêmio em 2017 na Copa Libertadores, pega em 2016 naquele jogo com o Atlético Paranaense, que foi uma coisa, entende? Que mudaria o curso. Então, há momentos em que a sorte ajuda. Sim, no Internacional teve. Ninguém vai dizer que é normal, é comum o Camilo fazer o gol que fez. Da mesma maneira como contra o Fluminense, o Internacional ganhou de 3-0, que maravilha. Agora, o melhor jogador em campo foi o goleiro do Internacional. O Internacional, o Nico Lopes, deu 2 chutes a gol, fez 2 gols. Isso é média de Pelé. Que bom que isso esteja acontecendo. Eu tinha essa média lá na Água Vermelha, professor. Tocava 3 vezes na bola, fazia Tudo contra. Tudo contra, mas não tem importância. De qualquer maneira, o time do Internacional está bem organizado. Defensivamente, o time é sólido. Entende? Então, está fazendo campanha. Olha aqui, ó, Madelomba e Construlomba, terminou o teu problema de aluguel, de não conseguir Minha Casa Minha Vida? Marcelo Lomba? Podia ser, né? Casas e construção, podia ser o garoto propaganda. Casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente nas casas de madeira. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, ligue 3596-1048, que é o telefone comercial, ou agora. Diz pro Fernando, estava vendo o REC lá, ele disse que vai fazer negócio, que eu vou conseguir fazer negócio. 98631-7709. Pode ligar agora. 98631-7709. Madelomba Casa e construcão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Eu disse Cachorro Quente do R ali, em frente ao Colégio Rosário. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, lá seu Edson. Bota a mão na massa, porque conhece o riscado. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Telefone 3362-2020. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Hotel Embaixador. Este é o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. O e-mail você envia para reservas@embaixador.com.br, dizendo que assistiu aqui na Ubra TV, ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. fac.com.br. fac.com.br. Queria fazer um registro, Rec. Eu estive na sexta-feira, estive no Bourbon Country e fui comprar ali tem uma loja chamada Siberian, uma bela loja de roupas, masculino, feminino e tal. Eu queria comprar um presente para um amigo, mas 5 minutos de loja. Quero mandar um abraço para o REC, assisto sempre o programa, Renato lá da loja, diz que é teu fã, que assiste o programa direto. Muito obrigado. Um abração para o Renato aí. E muito obrigado, muita gente tem mandado foto das vitrines de lojas, especialmente do supermercado Zafari, né?
que tem sempre a imagem do Cadeira Cativa. Sabe que, inclusive, Nas lojas. uma professora do Unificado, desculpe que eu te interrompi, uma professora do Unificado, né, porque eu faço a coordenação didática, tá? Ela entrou no Zafari e aí postou no Face uma foto, dizendo, pô, professor Enio, nem no Zafari o senhor me livra do senhor, porque estava o Cadeira. Tava o Cadeira. aparecendo Eu mandei mesmo. esses dias uma foto do Marco Antônio Souza também, estava aqui, e tiraram uma foto Lá no Zafari. no Zafari e mandaram para cá. E o senhor me mandou também do isso. supermercado? Falar em registro, quem te mandou um abraço aqui foi o Marcos Vinícius Caberlon. Ah, Caberlon. Que ele não vai poder estar aqui amanhã, que foi convidado, porque estará em Aceguá. Caberlon, que é uma grande figura. Grande. A Olha, gente tem comentado, Rec, sobre a presença feminina nos estádios, o que é um belíssimo sinal de eu civilização. sou um chamariz para as mulheres, professor. Então traz elas pra cá também, né? E o meu cabelo cai nos olhos, mas tudo bem. Tanto que de vez em quando o Milton deixa a câmera um pouco na 4 para melhorar um pouco o nível da imagem, né, professor? Mas enfim, eu hoje estava me deslocando com um desses motoristas de aplicativo, né? E aí ele me reconheceu, começamos a conversar sobre futebol e ele comentou comigo, sabe, professor, lá em casa, quem vai a jogo é a minha esposa. Eu Que legal trabalho, isso. sou ocupado e tal, ela não perde jogo, ela é do Movimento? feminino, Feminino. do Internacional, tem até uma... Força feminina. Força Feminina Colorado. FFI, eu acho, ou FFC, alguma coisa assim. E eu não vou, eu não tenho, não acompanho, sou colorado e tal, mas não acompanho. Mas a minha mulher não perde um jogo. Que maravilha, É a evolução dos tempos. coisa boa. Coisa boa. Isso aí melhorou muito. Olha aqui, ó, boa noite, senhores. Rec, o Grêmio está com apenas 2 centroavantes e o Luan de falso 9, se o Douglas jogar. Vai faltar gols na Libertadores e no Brasileiro. Se o Everton ficar fora da equipe, meio que misturou tudo aqui. Abraços, Rodimar, do bairro Bela Vista. Ele está dizendo que ele não tem confiança no centroavante, que vê a opção do Luan jogar como falso 9, mas quem vai marcar gols em qualquer uma dessas formações é o Everton, ele não pode ficar fora do time. Tá bom, tá de bom de tradutor aí, de recado. Tem que traduzir, né? Tem que entender. Eu, Adão Gonçalves, do bairro Matias Velho de Canoas, trabalho de Mike no Inter, agradeço ao professor ele pela homenagem que ele fez um tempo atrás para mim. Fico feliz que não tenha me esquecido. Um abraço para o professor Enio, outro para o Maurício e para o Rec. Eu acho que ele quis dizer de Maqueiro. Só tu que não ganha esse abraço, para começo de história. Mas é de Colorado, tá bom. Porque ele é colorado. Pra tu ver bem Boa como é noite, que- senhores Rec. Acho que ele quis dizer senhor, né? Grêmio está... Não, você já foi, seu Rec. Deixa eu ver aqui. Rec, o futebol é ao vivo, é momento, não vive de passado, diz o Sidney de Canoas. Está dizendo que a tua ironia está extemporânea. As taças estão lá na arena. Isso já é passado, mas estão lá. Atlético Paranaense Dá e pra Chapecoense. Dá para visitar. A gente recebe colorados. Não eu estou pensando os sócios do Grêmio, eles podem visitar as taças Tá no museu. ou tem que comprar ingresso. Até poderia comprar ingresso, mas pode visitar, sim. Pode, é aberto, Ver aquelas taças lá não é para qualquer mas um. é aberto ou pensei que só os proprietários é que podiam... Tem que marcar a hora. Tem que marcar a hora. Diga Mas aí, acho que olha. até no Inter tem que pagar ingresso Sim, sócio para para entrar abril, no museu, né? professor. Para tal da abril, Ah, não, Abril não tem acesso ao... Abril só tem um tem uns puxadinho. pedacinhos, uns puxadinhos. Tem um que são puxadinho da lá Abril. fora, então eles botaram as taças no Que são puxadinho. da Abril. O estádio continua sendo Não, do puxadinho e clube. botaram as taças. Diga aí, olha. Duas informações, é que Chapecoense e Atlético Paranaense, as duas equipes tiveram um problema para chegar em Chapecó. Chapecoense Voo, né? veio a Porto Alegre porque o aeroporto estava fechado e o Atlético Paranaense sequer conseguiu chegar a Chapecó. Então esse jogo foi adiado, deve ser realizado no dia 13 de setembro. E a Arena Viu como Corinthians... tem data? Tem data, é o jogo da Copa do Brasil. Como é que vai adiar a rodada inteira se o Flamengo vai estar em campo? Não dá. Só disputam um campeonato, aí tem data de sobra. Né? Não, o Atlético Paranaense tem duas, tem a Sul-Americana também. Quem né? disputa um campeonato tem muita data. É bom, né? E a Arena Corinthians, palco da inauguração da Copa de 14, está fora da Copa América do ano que vem.
Confirmado oficialmente. A Conmebol não dá a sua versão ainda, até porque não escolheu qual será a sede. A tendência é que seja a Arena do Palmeiras. Mas o Corinthians deixou vazar, ou deu a entender, de que o André Sanches pediu para não ser. O Adolar aqui de Canoas pergunta: por que só acham que o Grêmio é melhor? Se ele fosse melhor, não teria perdido para o Flamengo. Por favor, vamos olhar para os outros times também. É irritado o Adolar aqui. Olhar pode. O problema é concluir. Olha aqui, ó, o programa está ótimo. Antônio de Eldorado do Sul. Onde está a promessa do meio-campo do Grêmio que retornou do exterior? Alguém sabe? É o Lincoln. É. Está na reserva. Vai ficar na reserva. Está no grupo novo. e está na reserva. A verdade... boa noite, Rec. Valdemir de Canoas. Avisa o professor aí que não fala do Inter porque os gremistas não gostam. A imprensa fica nervosa. A verdade é essa, os gremistas e a imprensa ficam se mordendo de raiva porque o Inter é o segundo na tabela de classificação e isso eles não aceitam. A IVE aceita. A IVE comemora. Olha aqui, ó. O Edu Silva de Gravataí pediu para avisar o Vladimir Chieli que lá no Museu do Inter tem a Taça do Mundial. E diz ele que o sócio não paga para entrar no Museu do Inter, mas ele pediu para te avisar isso. Viu? Sim, mas na Arena tem também uma Taça do Mundial e tem 3 da Libertadores, 3. E 5 da Copa do Brasil. Vai ser difícil chegar lá. Olha que tem 2 de outro campeonato. E esse também. ano nós vamos para a 4ª da Tem 2 Libertadores. de outro campeonato. Não, uma só, professor. Uma só. O outro não ganhar. O outro não ganhar, nem ganharam. O outro não ganharam, né? A outra foi uma coisa terrível. Tiveram que dar uma ajeitada para... Não, mas isso já passou. Olha aqui. Oi, Rec, essa bobagem de retranca de novo, se o Grêmio não se fecha e marca no Mundial, leva um balaio do Real Madrid, Beto de Charqueados. Mas não vou comparar Grêmio e Flamengo com Grêmio e Real Madrid, né? Não. É. Aí não. Vamos adiante. O Flamengo jogou retrancado contra o Grêmio. O Real Madrid também fez uma retranca no final do jogo ali. Gilberto Novaes de Canoas, Requito. Eu vejo todos os dias o programa. Gilberto Novaes, aquele abraço. Boa noite, Rec. Por que o Tite não convocou só jogadores que atuam na Europa? Pois é. Aí não desfalcaria nenhum clube no Campeonato Brasileiro. D'Artagnan Ferreira. Não, a pergunta e tem tanta gente que ele vai experimentar. Porque não Podia cabe... deixar o Everton para depois, mas daí o Kahneman ia para a Argentina. Não cabe ao Tite consertar as bobagens dos dirigentes. Quem não reservou as datas FIFA sem jogos foram os dirigentes... Não, foi a CBF, professor. A CBF define o calendário. Os dirigentes... Não, mas podiam contestar, né? Os dirigentes não disseram nada, não houve um pio sobre isso. Teria um ano para se preparar. Inteiro. O ano inteiro. Aí não. Então, os dirigentes não se manifestaram. Não era o Tite que tinha que agora consertar. Agora, quem sabe esse movimento iniciado pelo presidente Romildo, visando que em 2019 todas as datas FIFA não haja jogos, tudo bem. O Marcos Roberto, de São Leopoldo, está dizendo: boa noite, senhores. Tenho medo que o Guerreiro seja outro Forlan. Abraços. Mas essa circulou bastante, hein? O que tu acha, Vladimir? Vai ser outro Anderson. Anderson Guerreiro. Pode ser. Pode ser. Pode ser. O futebol, porque, veja bem, o pessoal, é assim. O pessoal mas do o Rio de futebol Janeiro... é assim. O Grêmio contratou o Jeromel e foi uma maravilha. O Grêmio contratou o André e foi uma porcaria até agora. Então, quando se contrata, não vem com selo de garantia. Agora, se tu contrata Achei que o senhor ia citar o Kleber jogador Gladiador. muito bom, se tu contrata um jogador muito bom, que acabou de voltar de uma Copa do Mundo, tu tem muita probabilidade que dê certo. Pode dar errado? Pode. Toda a contratação. E o professor no começo errado. foi contra Não. por causa dos valores. Não, eu fui contra 3 anos. O Que é o tempo de caso contrato, Para um Bruno. jogador de Lembra 34 do anos Gladiador? e meio. 5 anos? É isso. Isso não pode acontecer. Mas é Olha isso. aqui, ó, o presidente esteve hoje na Rádio Grenal, aliás, um sucesso absoluto a presença do presidente, a torcida do Inter está animada, 90 mil novas camisas com o nome Guerreiro, então só coloca à venda. Já vendeu 6 mil e 2 mil novos sócios. Então é um negócio impressionante a mobilização. É bom adiar a estreia dele, né?
Para vender o que puder. Ou o contrário, ou o contrário. Que depois encalha. Ou se estreia fazendo 2 gols, porque nem todo mundo é o André. Alguns O sabem André estreou contratar. fazendo gol. Hã? O André estreou fazendo gol em Minas. E o Jeromel fazendo gol contra. E depois deu o que deu, né? Por isso é só esperar. Até amanhã, 1h da tarde.